Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Eu Adoro Ciência, segunda parte dos cordados, hoje com répteis, aves e mamíferos. Eu sou a professora Renata e vem comigo. Continuando então a nossa história evolutiva dos vertebrados. Passamos por peixes, cartilaginosos e ósseos, anfíbios. Agora chegamos aos répteis, que aparecem muitas novidades evolutivas. A partir daqui, esse organismo é praticamente terrestre. Então, o habitat terrestre. Mas, na natureza existem exceções, sempre. Nós temos tartarugas marinhas que são aquáticas, mas elas não são aquáticas como os peixes, que respiram por brânquias. São organismos já pulmonados. E aqui a principal novidade evolutiva é a conquista do ambiente terrestre completamente terrestre, certo? 100%. Então, se ele é 100% terrestre, a respiração desse indivíduo vai ser 100% pulmonar. 100% pulmonar. Não vai mais precisar ajudar na respiração, na troca gasosa, com a pele. E se a gente comparar a pele de um jacaré, de uma tartaruga, com a pele do sapo, a gente tem muitas diferenças. A pele dos répteis, no caso, é bastante grossa, seca e praticamente impermeável. Tem uma camada de queratina sobre essa pele para evitar a desidratação. Impermeável. Ou seja, coberta por queratina, que é uma proteína, e aí impede a desidratação. E graças a essa substância é que os répteis também conseguem conquistar o máximo de ambientes terrestres. Nós temos répteis em desertos, que são ambientes com pouquíssima umidade. Então ele precisa dessa pele praticamente impermeável, coberta dessa proteína aqui, para evitar desidratação excessiva. A fecundação dos répteis é interna, ou seja, ocorre dentro da mãe. E por ter essa fecundação interna, surge um órgão copulatório. No caso, o pênis dos machos, para transferir o espermatozoide para dentro da fêmea. Então, os ovos vão ser produzidos depois da fecundação dentro da fêmea e ela vai botar esses ovos. E esses ovos, por ser de um animal 100% terrestre, ele precisa desenvolver estruturas que impeçam a desidratação. Então, os ovos vão ter casca rígida, praticamente impermeável, que vai fazer com que esse embrião se desenvolva dentro dos ovos sem sofrer desidratação. E aí ele já vai nascer pronto. O desenvolvimento aqui pós-nascimento, no caso dos répteis, é direto. E já existe um cuidado bem parcial dos filhotes pela fêmea. Então nós temos aqui, ó, cuidados parciais com a prole. No caso, a fêmea se preocupa em fazer um ninho. Então, jacarés, cobras, tartarugas buscam locais protegidos para depositar os seus ovos. Então, a tartaruga, por exemplo, marinha, sai do mar, cava um buraco bem fundo, deposita os seus ovos e cobre com areia. E ela vai embora, não volta nunca mais. Mas ela já se preocupou em fazer esse ninho e deixar esse filhote ali protegido. Jacarés e cobras a mesma coisa. Buscam um ambiente escuro, protegido, longe da agitação da selva, da floresta, depositam os seus ovos. Em algumas espécies ainda tem a fêmea fica por perto até o ovo eclodir. Eclodiu, saiu o filhotinho, se vira, certo? Então já existe um cuidado bem pequeno de preparar esse ninho, para que esse ovo consiga se desenvolver e o filhote nasça. A partir do nascimento é cada um por si. E esses animais até aqui são chamados de animais pecilotérmicos. O que quer dizer essa palavra?
eles não mantêm a temperatura do corpo constante, eles mudam de acordo com o ambiente. Então, a temperatura do corpo varia de acordo com o ambiente. E como eu disse, apesar de eles terem conquistado o ambiente terrestre, essa característica aqui, a pecilotermia, impede a conquista de todos os ambientes do planeta. Então, répteis não conseguem sobreviver em ambientes congelados. Não existe répteis nos polos do planeta. Eles ficam restritos às regiões tropicais e subtropicais. Essa conquista geral do planeta só vai aparecer quando mudar a temperatura do corpo. Então, quando a temperatura do corpo conseguir se manter constante, aí ele consegue conquistar qualquer ambiente. E é o que nós vamos ver agora com as aves. Bom, gente, agora as aves, que também são animais de hábito terrestre. Ué, mas as aves não voam? Algumas, nem todas. Mas mesmo voando, ela é considerada um animal terrestre. E como que são as características principais das aves? Bom, respiração, também pulmonar. Surgiu lá com os anfíbios, um pulmão bem mequetrefe, meia boca. Nos répteis ele ficou 100% joinha, esse pulmão, e aqui nas aves continua. Como eu já falei em vários vídeos, em várias aulas, inclusive de evolução, quando uma característica surge e ela faz sucesso, ela continua. Então o pulmão fez muito sucesso, então ele continuou. 100% também respiração pulmonar das aves. Não usa mais a pele, mas a pele das aves vai ter algumas mudanças. Também é uma pele seca e ela vai apresentar uma estrutura que vai recobrir essa pele. Então ela é seca e recoberta por penas. E para que servem as penas? Bom, para aquelas que conseguem voar, serve para o voo. Para aquelas que não voam, tem mais duas funções: proteção da pele contra micro-organismos, contra a desidratação, e também para manter a temperatura do corpo. Então aqui surge uma outra novidade evolutiva, que é a homeotermia. Então é para aquecer, manter a temperatura. Então esses animais são homeotérmicos. Homeotérmicos é uma novidade evolutiva aqui das aves, que consegue manter a temperatura constante. Então, a temperatura do corpo constante, não muda mais de acordo com o ambiente. E graças à homeotermia, essas aves conseguem conquistar todos os ambientes do planeta, inclusive os congelados. Os pinguins vivem lá no Polo Sul, né? E são aves que mantêm a temperatura do corpo constante graças a essa novidade evolutiva. Então, eles conseguem viver em ambientes congelados. Mais características aqui em relação à reprodução. Fecundação das aves. Interna também. Então, fez sucesso ali com os répteis nos animais terrestres, continua. Então, também existe um órgão copulatório, ocorre transferência de gameta masculino dentro da fêmea e esse ovo vai ser produzido dentro da fêmea. E como são os ovos das aves? Tipo ovo de galinha. Também com casca rígida, que vai servir para impedir a desidratação desse embrião. Será que existem cuidados com a prole? Alguém já tentou pegar um pintinho perto da galinha? Conseguiu com sucesso? Pois é, eu acredito que tem que ser muito rápido para fazer isso, porque se você tentar chegar perto do pintinho, a galinha vai vir para cima de você e vai arrancar pedaço de você. Então, no caso das aves, a gente já tem uns cuidados praticamente totais com os filhotes. Não vou falar que é 100% porque não existe comunicação entre o filhote e a fêmea durante o desenvolvimento embrionário. Então eu vou falar que existe 99% de cuidados com a prole. Então aqui, ó, cuidados totais, vamos colocar uns totais aqui entre aspas, com a prole.
não é 100% ainda, 99%. Por quê? A fêmea bota os seus ovos, ela vai chocar os ovos. Por que que a fêmea de ave precisa chocar os ovos? Bom, é um animal homeotérmico, precisa se manter aquecido. Então a fêmea vai chocar os ovos para manter esse ovo numa temperatura constante até o desenvolvimento do filhote. Nasceu o bebezinho, nasceu o filhotinho de ave. A mãe vai oferecer alimento para ele direto na boca do filhote. Então ela alimenta esses filhotes na boca. E as aves que voam, a mãe ainda ensina o bebezinho a voar. Então depois que ele já tem uma certa idade, ela vê que ele tem condição, ela joga ele do ninho. Se ele conseguir voar, ok. Se ele não conseguir, ela dá um rasante, pega esse filhote e coloca num lugar protegido para tentar mais uma vez. Então existem cuidados com a prole aqui praticamente totais. Vamos ver o último grupo agora de vertebrados cordados, que são os mamíferos. Bom, o último grupo dos cordados, que são os mamíferos. No nosso caso, por exemplo, seres humanos são mamíferos. Qual é o habitat desses animais? Praticamente terrestre. Maioria terrestre, com algumas exceções. Tudo na natureza tem exceção. Então, o grupo dos cetáceos, que são baleias e golfinhos, vivem na água. Mas vivem na água por uma questão de locomoção, de transporte. Eles continuam sendo animais pulmonados, precisam vir à superfície para poder absorver o oxigênio do ar. Respiração dos mamíferos. 100% pulmonar também. Surgiu ali com os anfíbios, teve um sucesso, aprimorou com os répteis, continuou nas aves e continua nos mamíferos. E a pele dos mamíferos? Bom, assim como as aves, também tem uma estrutura de proteção, principalmente para manter o corpo aquecido. Então nós temos uma pele, não é tão seca, né? Mas ela é praticamente seca, impermeável e recoberta por pelos, parecidos com as penas. E para que servem os pelos? Proteção contra micro-organismos e manter o corpo aquecido. Porque os mamíferos, assim como as aves, também são animais homeotérmicos. Ou seja, mantém a temperatura do corpo constante, não importa a temperatura do ambiente. O urso polar, que vive lá no Polo Norte, é um mamífero homeotérmico que consegue viver naquele ambiente congelado, graças a essa característica, mantém a temperatura do seu corpo constante. E os pelos ajudam a impedir com que aquele frio todo chegue até a pele do urso polar. Além disso, os mamíferos apresentam uma outra novidade, que são glândulas. É uma novidade de mamíferos, pois todos eles apresentam glândulas. E a principal é a mamária. Então, todas as fêmeas, machos também, mas todas as fêmeas apresentam as glândulas mamárias, que vão produzir uma secreção que servirá de alimento para o desenvolvimento do seu filhote assim que ele nasce, que é o leite. E outras como sudorípara, que vão produzir o suor, importantes também para a manutenção da temperatura do corpo, glândulas lacrimais, glândulas endócrinas, uma infinidade aí. Reprodução dos mamíferos. Então, a fecundação continua sendo interna. Então, o embrião vai se desenvolver dentro da mãe até ficar pronto. Fecundação interna, mais desenvolvimento embrionário, intrauterino. Ou seja, após a fecundação, o embrião vai se desenvolver dentro da mãe até ficar totalmente pronto e poder nascer. E nesse caso, ocorre comunicação entre a mãe e o seu filhote, pelo cordão umbilical e pela placenta, onde ela vai oferecendo nutrientes e gases, como oxigênio, e retirando o gás carbônico. Com comunicação, vamos por aqui, ó. De que forma?
placenta mais cordão umbilical. E o desenvolvimento dos mamíferos, assim como nas aves e assim como nos répteis, desenvolvimento diferente desse, desenvolvimento pós-nascimento, é direto. Ou seja, o filhote é idêntico ao adulto, porém uma miniatura. Se eu bato o olho no filhote de gato, eu sei que ele é daquela gata. Se eu bato um olho no filhote da cadela, eu sei que ele é um cachorrinho, porque ele é uma miniatura do adulto. E os cuidados com a prole? Então, nesse caso, a gente tem 100% de cuidados. Por quais motivos? O primeiro é esse. O filhote, o embrião, vai se desenvolver dentro da mãe até ficar completamente pronto. Existe comunicação mãe e filhote enquanto ela vai nutrindo o seu embrião, o seu bebê, via placenta e cordão. E existe a amamentação aqui, né? Então, a glândula mamária vai produzir o leite, ou seja, a mãe acaba servindo de alimento para o seu filhote durante uma fase da vida, que é a fase da infância. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido os cordados nesses 2 vídeos. Se tiver qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, clica no sininho para não perder nenhum vídeo, compartilha o vídeo com a galera, se inscreve se ainda não for inscrito, corre nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter, eu coloco muitas dicas ali também. E até a próxima aula.